Oi, gente! Eu não vou falar sobre a violência, a crueldade que fizeram com o cachorro Orelha em Florianópolis, porque eu poderia começar a chorar aqui no vídeo. Eu também lembraria do único cãozinho que eu tive na minha infância. Ia querer contar a história do que aconteceu com ele na infância e talvez vocês não queiram ouvir. Mas se vocês quiserem saber a história do meu cachorrinho de infância, vocês comentem que eu volto em outro vídeo para contar. Mas essa perversidade que aconteceu com esse cachorro lá em Florianópolis me fez lembrar de uma história que eu quero compartilhar com vocês. Sobre crueldade, a crueldade humana com animais. Uma conhecida minha, há um tempo atrás, me convidou para ir na casa dela e eu fui na casa dela fazer essa visita. Nesse período eu ainda não desconfiava que ela era narcisista. E até hoje eu não tenho certeza, porque quem pode dar diagnóstico é psiquiatra. Mas assim, eu tenho devido a alguns comportamentos, pela minha convivência e alguns comportamentos que eu já notei quando eu convivia com ela, eu desconfio que ela seja uma narcisista oculta e ela é religiosa. Então, seria uma narcisista oculta religiosa. E nesse dia que eu fui na casa dela, ela me revelou, né, que ela tinha envenenado 3 gatos. Olha só, ela, ela disse que não estava aguentando mais, que ela tinha 2 gatos dos vizinhos que iam para casa dela e roubava carne quando ela colocava carne para descongelar. No meu ponto de vista, se é comum entrar animais na minha casa para roubar alimento, se eu for colocar esse alimento em um lugar muito visível para descongelar, geralmente eu vou colocar tampado. Mas muitas pessoas têm esse hábito de colocar carne em cima da pia para descongelar aberto de qualquer jeito. Às vezes tem gente que coloca até no sol, que eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Inclusive, não é recomendado descongelar carne no sol. Coloca numa vasilha de água e coloca no sol. Essa pessoa também tem esse hábito. Nesse dia que os gatos roubaram, eu não sei se foi na pia ou se foi no solo, no quintal. Mas enfim, ela disse que não estava aguentando mais esses animais entrando na casa dela para roubar alimento, no caso seria carne, e ela tomou a decisão, colocou veneno para matar esses gatos. E aí ela disse que junto com os 2 gatos, um gato da casa também morreu. Mas que ela deu a entender que foi o que morreu por acidente. Mas teve um detalhe na conversa que ela deixou bem claro que ela não gostava desse gato que tinha na casa dela. Inclusive, esse gato pertencia à nora dela. E o que eu fiquei observando, esse detalhe dela dizer que não gostava desse. É tipo assim: é, ele morreu, eu não matei, eu não queria matar ele, o veneno foi para os outros. Mas como ele morreu, eu não liguei, eu não me importei muito, porque eu também não gostava dele. Aí ela, no caso, por que ela estava me contando essa história? Porque como ela é uma pessoa ela é religiosa e ela não sabe ler, então ela não sabe ela sabia que eu tinha conhecimento bíblico e ela queria que eu dissesse a ela se na Bíblia havia algum versículo, alguma orientação sobre essa questão dos animais. Ela queria saber se era pecado fazer esse tipo de maldade com animais. E geralmente, narcisistas não gostam de animais. E assim, eu não senti assim que ela estava arrependida do que ela fez. Eu vi assim um remorso, era como se ela tivesse com medo de ser descoberta e ela quisesse meio que se precaver. É, assim,
ela quisesse se informar do que estava na Bíblia, para quando ela fosse pega de surpresa, fosse descoberta algo assim, ela poder usar algo que está na Bíblia a favor dela. Mas eu não senti assim que ela estava perguntando porque ela estava arrependida do que ela fez, de maneira alguma. Eu meio que senti assim mais que uma preocupação com a imagem. E aí na conversa ela mesmo se entrega, né? Porque ela disse que tinha matado o gatinho da casa sem querer, mas geralmente os narcisistas também eles cometem o ato falho. Eu já vi profissionais de saúde mental dizer que os psicopatas eles são mais inteligentes. Eles só se entregam se eles quiserem. Quando eles querem revelar algo que eles fizeram por status, algo assim, eles deixam serem descobertos. Mas eles são inteligentes a ponto de conseguir esconder por muito tempo. Mas o narcisista não. Geralmente as pessoas narcisistas, elas não são tão inteligentes quanto os psicopatas. Então eles cometem o ato falho de se entregar de alguma forma. Então, na conversa mesmo, ela se entregou. Ela falou que ela mentiu pra Nora quando a Nora percebeu que o gato estava morto. Ela inventou alguma desculpa pra Nora. Ela, ela falou que não sabia que o gato estava em casa na hora que colocou o veneno, alguma coisa assim, que tinha colocado veneno para inseto, algo assim, e os gatos acabaram comendo. Mas, gente, como é que você tem gato na sua casa e você envenena? Quando você vai colocar veneno dentro de casa para inseto, você já tem uma preocupação com o gato, com os gatos, ou qualquer animal que mora na sua casa, gato, cachorro. Imagine você colocando algo para gato mesmo, que no caso já estava errado, né? Colocando veneno para os gatos de fora. Imagine sabendo que tinha um gato dentro de casa. Claro que foi tudo de caso pensado, na minha concepção foi. E sim, aí voltando para a parte bíblica, né? Ela queria tirar essa dúvida comigo. Aí eu respondi, na época, eu nem sabia que a Bíblia diz que o justo, ele cuida até dos seus animais. Aí eu respondi para ela o seguinte, eu falei, ó, independente do que está na Bíblia, eu jamais teria coragem de fazer uma maldade dessa com um animal. E se a senhora está me perguntando isso, é porque lá no seu íntimo a senhora já sabe que está errada. Se a senhora não soubesse que estava errada, a senhora não estaria perguntando. Mas se a senhora está sentindo remorso a ponto de ficar nessa dúvida, é porque a senhora já sabe que está errada. Outra coisa, existem leis para defender os animais. Então, se existem leis para defender os animais, é claro que é porque é errado cometer maldade com animais. Então, gente, deixe seus comentários aqui sobre o que vocês acham dessa história. Se vocês conhecem histórias desse tipo. E eu fico indignada com esse tipo de comportamento. Eu fico indignada com qualquer tipo de maldade que as pessoas cometem. Essa crueldade mesmo que fizeram com o cachorro orelha. Eu espero que tenha justiça. Eu espero muito mesmo que a justiça seja feita. Infelizmente, a gente sabe que as leis são muito falhas, mas eu acredito que de alguma forma a conta vai chegar, porque nada fica impune. De uma forma ou de outra, gente, a conta chega. Então, vigie o seu. Se você é uma pessoa que não gosta de animal, ou que gosta de maltratar animal, vigia o seu comportamento, vigia o que você faz, porque a conta chega.